chamar aqui o Pierre, ele vai falar dos jogos aí do Rio Branco, expectativa do Campeonato Paranaense, que começa no final de semana, né, meu querido? Exatamente, Tony. Volta a participar ao vivo, diretamente aqui do Estúdio Praia, na cidade de Matinhos, essa estrutura montada pela TVCI, agora para falarmos sobre o maior patrimônio esportivo do litoral do estado, que é o nosso querido Rio Branco. Já amanhã, estreia no Campeonato Paranaense. Tudo bem, o estadual, ele perdeu um pouco daquele charme, daquela força, os campeonatos regionais perderam bastante essa visibilidade e até mesmo o interesse dos torcedores. Mas para a nação alvirrubra, o Campeonato Paranaense é sempre o momento mais importante, porque é quando o Rio Branco volta a atuar. E o Rio Branco já estreia amanhã, fora de casa, contra o UFC Cascavel, inclusive uma sequência ruim já no início do Campeonato Paranaense. O Rio Branco pega fora amanhã o Cascavel, aí na quinta-feira joga fora de novo contra o Cianorte, aí domingo da semana que vem enfrenta o Operário aqui no litoral paranaense, na cidade de Paranaguá, e já sai novamente para enfrentar o Coritiba na capital do estado. É uma sequência complicada. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Conselho Deliberativo do Rio Branco hoje pela manhã, no Bom Dia Litoral, e ele citou: olha, Pierre, a gente se preparou, mas é de fato uma sequência complicadíssima, mas tenho total confiança, palavras do Brian Roque, né? Tenho total confiança no elenco. E assim, Tony, independente de como o Rio Branco deve atuar no início, a gente sabe que o Vitão, ele tem um estilo de jogo bem característico dele. A importância é que o Rio Branco tenha bastante garra, bastante luta, para quem sabe voltar com alguns pontos já na estreia, nessa sequência de 2 jogos fora, para poder estrear em casa contra o Operário na próxima semana e aí conseguir a sua primeira vitória. Vai ser uma sequência bem complicada do Rio Branco no início do Campeonato Paranaense e tende a ser um Campeonato Paranaense bem equilibrado, com menos dinheiro das cotas de TV, e eu tenho certeza que o Rio Branco vai ter que lutar bastante, o elenco vai ter que se dedicar muito para poder fazer um bom Campeonato Paranaense, um bom campeonato estadual e honrar as cores vermelha e branca do uniforme, Tony. Pois é, e às vezes as pessoas, é bom a gente esclarecer aqui. Até um dia eu conversei com você sobre o que eu vou te falar agora. As pessoas dizem: por que o Rio Branco começa sempre jogando fora de casa? Isso é perseguição da federação, não sei o que lá. É que, na verdade, a tabela é montada de acordo com a pontuação do último campeonato. Como, infelizmente, o Rio Branco não tem terminado bem as competições, começa jogando fora de casa, e quem jogou bem, quem fez uma boa pontuação, tem o benefício de começar jogando em casa, né, Pierre? Exatamente, Tony. Muito bem reforçado por você. É importante tocar nesse assunto porque a definição, temos aí 12 times participando do Campeonato Paranaense. Então, naturalmente, todas as equipes, como o campeonato ele é turno único, então você enfrenta todas as equipes, mas somente uma vez no campeonato. Então, naturalmente, todas as agremiações, elas vão ter ou 6 jogos em casa ou 6 jogos fora de casa. O Rio Branco, no caso do Leão da Estradinha, vai ter 6 partidas fora de casa e 5 partidas em casa. E por que isso? Porque na temporada passada terminou o Campeonato Paranaense abaixo dos 7 primeiros colocados, abaixo dos 6 primeiros colocados. Então isso faz com que o Leão da Estradinha tenha menos jogos dentro de casa, como mandante. E aí você tem uma diminuição na arrecadação, porque se você tem um jogo a menos em casa, é um jogo a menos com torcida e uma possibilidade a menos de arrecadar dinheiro, e também você tem uma situação onde o clube acaba tendo essa dificuldade maior para poder enfrentar os seus adversários, vai ter que jogar uma partida fora de casa. A sequência, inclusive, aí, ó, de início do Campeonato Paranaense para o Rio Branco, né? O pessoal de casa está acompanhando na tela, então estreia já sábado agora, sábado agora às 19 horas, contra o Cascavel fora, depois pega o Cianorte também fora, aí vem para enfrentar o Operário no próximo domingo e enfrenta o Coritiba no dia 2 de fevereiro, uma quarta-feira à noite, na capital do estado. Você considera que o elenco do Rio Branco desse ano tem mais qualidade que os grupos formados em anos anteriores aí? Tony, olhando no papel, eu acredito que sim. Se você avaliar nome a nome, principalmente alguns nomes bem
com cara de Rio Branco, né? Você pega o Duda, por exemplo, volante. O Duda, ele é histórico no Leão da Estradinha. Você tem alguns atletas que se destacaram no cenário nacional, caíram um pouco de rendimento, mas que tem muito potencial, como o Biteco, por exemplo, que tem tudo para dar certo no Rio Branco. Foi ídolo no período que passou pelo Paraná Clube, apesar dos altos e baixos e ter sido reserva por um período. Então, quando você analisa o elenco do Rio Branco, você vê que é um elenco, um grupo com muito potencial e, na minha avaliação, um grupo com mais potencial do que o do ano passado, que já era um grupo bem interessante. Entretanto, Tony, a gente sabe que futebol, ele não se resume a nomes. Às vezes você monta um baita time, mas que não se encaixa, que não dá liga, por N motivos. Então, de fato, agora o Rio Branco vai ter que levar a campo toda essa qualidade técnica, o elenco vai ter que entender como cada peça funciona, principalmente o treinador Vitão vai ter que entender como cada peça funciona dentro do esquema tático, para aí sim termos um Rio Branco mais forte do que o da temporada passada. Esse elenco, analisando nome a nome, penso eu, é um elenco até mais forte, mas pode terminar uma situação muito pior do que o elenco passado, porque nem sempre o futebol, o nome prevalece. É preciso ter uma equipe, um grupo, harmonia entre os pilares do clube, principalmente comissão técnica e jogadores, e levar a campo toda a qualidade técnica. Isso aí, meu querido. Muito obrigado pela participação. Vamos ficar na torcida pelo Rio Branco. Então, você já viu, né? Cascavel e Cianorte fora, volta, enfrenta o Operário, sai e pega o Curitiba. Início complicado para o Leão da Estradinha, mas a torcida com certeza vai ficar aí na expectativa de um ano melhor para o Rio Branco. A gente já volta, é rápido.